Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A partir do programa de hoje, estudaremos as profecias feitas por Daniel. Antes, porém, vamos conhecer um pouco mais sobre esse extraordinário profeta do Velho Testamento. O nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Ele viveu parte de sua vida no período em que Babilônia dominava o mundo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia durante a primeira campanha militar do rei Nabucodonosor contra a Síria em 605 a.C. Daniel e outros príncipes de sangue real foram escolhidos para o serviço governamental. Os primeiros 19 anos da estada de Daniel em Babilônia foram os últimos da existência do reino de Judá. Como os reis de Judá não continuaram o pagamento de tributos ao rei Nabucodonosor e fizeram aliança com o Egito se rebelando contra o domínio babilônico, o próprio Nabucodonosor invadiu Judá nos anos 597 e 586 a.C. Você pode imaginar a tristeza de Daniel ao ver mais 2 vezes seus irmãos chegando cativos em Babilônia? Viu o rei Joaquim entrar em Babilônia como prisioneiro de guerra, segundo Reis 24, 10 a 16, e mais tarde, a Zedequias com os olhos vazados, sendo literalmente conduzido como um cego para dentro da cidade, segundo Reis 25, versículo 7. Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias chegaram à Babilônia, tiveram seus nomes trocados. Cada um recebeu um novo nome que os identificava com divindades adoradas pelos babilônicos. Daniel, por exemplo, cujo nome significa Deus é o meu juiz, recebeu o nome caldeu de Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Daniel e seus companheiros passaram a receber treinamento especial para assumirem novas funções. Ele aprendeu a falar e escrever o caldeu. Em pouco tempo, Daniel já se distinguia, se tornando conhecido por sua sabedoria e piedade, especialmente nas leis de seu povo. Depois de 3 anos, ocupou cargos importantíssimos como governador da província de Babilônia e inspetor-chefe da casta sacerdotal. Ele e os 3 companheiros estavam no grupo dos sábios ou conselheiros do rei. Um ponto importante que merece ser destacado é que o rei não os obrigou a renunciarem à fé, mas esperava conquistar isto aos poucos. Foi nessa época que o rei Nabucodonosor teve um sonho profético que o perturbou muito. E esta é a profecia que estudaremos a partir deste programa. A profecia que está registrada no 2º capítulo de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 1, diz que foi no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Isto aconteceu em torno do ano 603 a.C. Qual foi o sonho profético que Deus concedeu ao maior monarca do mundo? Daniel 2, 31 a 35 conta: Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em um grande monte e encheu a terra. O rei, ao acordar, sabia que tinha sonhado, mas não lembrava qual era o sonho
e muito menos o que significava. Daniel 2, versículo 3. O grupo de astrólogos, magos e feiticeiros foi chamado para dar a interpretação. Os sábios, porém, pediram ao rei que contasse qual era o sonho que eles, com facilidade, dariam a interpretação. Daniel 2, versículo 4. O rei foi duro com eles. Ele não lembrava do sonho e exigia o sonho e a respectiva interpretação. Os sábios entraram em desespero. O tempo estava passando e os sábios não tinham nada para dizer ao rei. A paciência dele estava acabando. Os sábios tentaram então convencer o monarca que nenhum homem podia fazer o que ele estava pedindo. Quando Nabucodonosor percebeu que estava sendo enrolado, decretou a morte de todos eles. Daniel 2, versículo 5. Daniel também estava na relação dos que seriam mortos. Quando Arioque, um dos oficiais do rei, começou a cumprir a ordem fatal, versos 13 a 15, Daniel pediu um tempo para buscar socorro junto ao único que de fato sabe o futuro. Ele precisava de um tempo para orar ao Deus do céu para que este mistério fosse resolvido. Daniel 2, versículo 17. Então, numa noite, Deus revelou o que o rei havia sonhado. Daniel louvou ao Senhor, porque a vida dele e a de seus amigos e também a de todos os pagãos seria salva. Foi então ter com Arioque, pedindo que o introduzisse na presença do rei, pois o Deus do céu havia revelado o segredo. O rei queria honrar o jovem hebreu como o maior dos sábios, mas Daniel não o permitiu, pois, segundo ele, o único que sabe o futuro é o Deus Criador do céu e da terra. Por isso disse: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Daniel 2, 27 e 28. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: grande rei Nabucodonosor, o Senhor perdeu tempo em ouvir esses sábios quanto ao assunto do futuro. Eles são sábios em coisas reveladas. Eles são cultos e podem prestar bons serviços ao rei, mas quando o assunto for o que não está revelado, apenas um pode dar a conhecer. Este é o Deus do céu que eu sirvo. Amigo ouvinte, não perca tempo, não perca dinheiro com feiticeiros, com espiritismo, com jogadores de cartas para ver o seu futuro. Só Deus sabe e conhece o futuro. No próximo programa, vamos estudar detalhadamente esta profecia, esse sonho dado a Nabucodonosor e revelado a Daniel. Não esqueça, porém, Deus conhece você e está hoje interessado em revelar o futuro através do estudo da Bíblia Sagrada. Creia nele e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua... Este é o programa número 72 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.